Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje eu venho aqui para falar um pouco com vocês de que o melhor perdedor no trading é o vencedor. É vencedor, não o, mas é vencedor. Eu estava conversando com um amigo ontem, trader, sabe muito sobre a parte teórica, mas que ainda se embanana um pouco nessa relação do gerenciamento de risco. E eu decidi gravar esse vídeo para ficar aqui no meu YouTube, porque eu já falei um pouco sobre isso com os meus alunos na comunidade e eles gostaram muito sobre essa abordagem, acharam muito pertinente. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, de que no trading, o melhor perdedor vence. Como assim, Bertani? O que você está falando? Antes de eu poder chegar à condição matemática, quero trazer esse cara aqui, ó. Roger Federer, se não o maior, um dos maiores tenistas de todos os tempos, um esportista super bem sucedido e que num discurso que viralizou em 2024 em Dartmouth, ele deixou exatamente esse raciocínio presente. Aspas para Roger Federer. Nas 1.526 partidas de simples que joguei, venci quase 80% dos jogos. Mas sabe qual foi a porcentagem de pontos que ganhei? Só 54%. Ou seja, até os melhores vencem pouco mais da metade dos pontos que disputam. Quando você perde um ponto, não fique preso. Aprenda a dizer para si mesmo, é só um ponto. Isso me permitia seguir focado no próximo ponto. Ou seja, pessoal, ele mesmo disse que só venceu 54% dos pontos que ele disputou. Ou seja, pouco mais da metade. E isso, quando a gente traz para a nossa realidade do trading, ajuda bastante a tirar um peso e um estigma que muita gente acredita, né? Que para dar certo, somente acertar muito vai te trazer a condição de ser lucrativo. Muita gente, pessoal, mas muita gente mesmo, acredita, e eu passei um tempo com isso também, que para viver de mercado, a gente precisava acertar 80%, 90% das operações. E eu vou dizer para vocês, eu conheço trader que já acertou 99% das operações e quebrou a conta. Basta você dar all-in. Se você faz um processo de all-in, basta 1%. Uma operação em 100 para quebrar a tua conta, porque se você perder naquela, você perde tudo. Então você dobra, mas sempre coloca o todo no jogo. Então não é a taxa de acerto nas operações que vai te fazer ser realmente um grande trader. E sim, quanto você perde quando você erra e quanto que você ganha quando você acerta. Esse é o grande jogo, esse é o grande mote do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje na aula. E é isso que eu quero pedir para que vocês fiquem até o final, porque aí lá no final eu dou uma diquinha legal para vocês com relação ao que eu vou apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Bertani, sou trader profissional desde 2016, analista de investimentos, sócio na TraderX e trago aqui para vocês uma visão do que é a taxa de acerto e o payoff, independentemente da forma que você opera. Eu sou um operador de Wyckoff, SMC e CT, mas você pode ser operador de análise técnica, de Renko, fluxo, fundamentalista, independentemente da tua escola. Se você não tiver essa clareza do que eu vou apresentar agora, você nunca vai dar certo no mercado, independentemente da tua escola de trading. Então, vem comigo. Eu trouxe uma planilha, pessoal, de certa forma simples, para poder explicar um pouco. Foi a planilha que eu utilizei com os meus alunos e eles gostaram bastante e assim decidi fazer essa aula. Então, o que eu fiz aqui para ilustrar de forma bastante, e acho que foi simples, mas como professor, ex-professor de matemática, eu sei que quando a gente envolve matemática, nunca é algo tão singelo assim. Então, esse vídeo tem grande chance de ser um vídeo que vai gerar muitos comentários e dúvidas no decorrer e sem problema nenhum estarei aqui para poder ajudá-los na condição aí de sanar essas dúvidas. A primeira coisa que eu ilustrei com os alunos é que a gente tem um espaço amostral de 20 operações. Então, numa conta de day trade, você vai separar 20 operações e isso não vem da minha cabeça, vem de uma estruturação de gerenciamento de risco justamente do Mark Douglas, um grande nome no trading. E aqui eu trago exatamente esse contexto, essa possibilidade de vocês enxergarem que se nós tivermos 20 operações para comparar, nós teremos aí uma condição bem interessante de estatística inicial. Outra coisa, pessoal, capital alocado. Nunca vocês vão colocar muito dinheiro no day trade. Day trade é um empreendimento que você coloca no teu fomento, na tua ideia de gerar recursos,
mas sempre é pouco dinheiro fazendo muito dinheiro. Nunca o contrário. É sempre pouco dinheiro fazendo muito dinheiro. Guardem isso no íntimo de vocês. Então, eu sugiro o quê? Você vai pegar todo o teu patrimônio que você tem de investimentos e vai separar 1%. Ou seja, para cada 100 mil reais, você vai poder colocar R$1.000 no day trade. Nossa, Bertani, mas é pouco. Justamente porque você precisa ter a convicção de que o pouco vai fazer muito e não o contrário. E o valor de stop? Como que a gente define valor de stop? A gente pega esse 1% e divide por 20. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais, desses 100 mil reais, você vai colocar 1%, você tem 100 mil reais, você vai colocar 1%, então você vai colocar R$1.000. 100 mil, 1%, R$1.000. Você vai dividir esses R$1.000 por 20. Cada stop seu precisa custar R$50. É isso que eu estou dizendo aqui. E aí eu faço uma primeira planilha, que essa planilha foi feita no calor ali das dúvidas dos alunos, e funcionou. E depois eu quero feedback de vocês, se isso ficou claro, também gravado. Olha só, o contexto que envolvia isso. Se a gente imagina que eu quero saber quanto que eu preciso acertar para ficar no 0 a 0, quando eu faço trades que eu perco uma unidade, quando eu perco, e ganho uma unidade quando eu acerto, eu preciso para o 0 a 0 ter uma taxa de acerto de 50%. Óbvio, né? Que se eu vou perder, eu tenho os 20 operações. Reparem que eu não estou falando de reais, eu estou falando de unidades. Quando eu perco 1. Quando eu ganho 1. Risco de 1 para 1. Eu preciso acertar 10 operações, da 11 a 20, para ficar no 0 a 0. Ou seja, uma taxa de acerto de 50%. Já quando eu tenho uma taxa de acerto de 2 para 1, eu posso me dar ao luxo de errar as 13 primeiras operações e acertar somente a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19 e a 20. Ou seja, 13 operações ficam para trás, negativas, e 7 operações positivas. Essas 7 operações positivas, elas vão me pagar 14 unidades, enquanto as 13 primeiras negativas me levam 13 unidades. Eu fiquei praticamente com um saldo de 0 a 0. Ou seja, acertar 7 de 20 é uma taxa de acerto de 35%. Reparem que para eu ficar no 0 a 0, quando eu acerto, quando eu ganho 2 vezes o que eu perco, basta eu ter uma taxa de acerto de 35%. Já numa condição em que quando eu perco uma unidade, mas quando eu ganho 3 unidades, a minha taxa do 0 a 0 é de 25%. Ou seja, eu posso errar os 15 primeiros trades, pessoal. Os 15 primeiros trades vai me levar 15 unidades. 5 trades ganhando 3 unidades inteiras vai gerar o 0 a 0. E antes de você estar aí pensando, mas sempre vai perder, depois vai ganhar, não! Eu estou só fazendo uma planilha matemática, uma condição para que vocês entendam qual é a forma numérica de quantidade de trades que eu preciso ter para ficar no 0 a 0. Se eu tenho 25% de acerto, 25%, eu não estou falando de técnica aqui, estou falando só de taxa de acerto. Se você acertar 25%, mas quando ganhar 3 vezes, quando perder uma só, você vai ficar no 0 a 0. E se você conseguir ter essa taxa de acerto de 35%, 2 a mais aqui, ó, 35%, igualzinho essa aqui, ó, você já ganha 8 unidades de dinheiro em cima do que você tinha. Ou seja, se você for ruinzinho, você ainda ganha dinheiro. E se você tiver sangue frio de segurar uma operação sempre 4 vezes o seu risco, quando você perde a mesma unidade de dinheiro 1, você vai poder errar 16 operações e acertar somente 4 operações para o seu 0 a 0. Gente, isso é libertador. Imagine o seguinte, você vem com 20 unidades de dinheiro, quando você perde uma, quando você ganha 3. Olha o que acontece para alguém que consiga ter uma técnica que acerte 60% das vezes, ou seja, para cada 10 trades acerta 6, para cada 20 trades acerta 12. Olha isso, galera. Numa condição como essa, 3 para 1, numa taxa de acerto de 60%, a pessoa vai ter uma condição de ganho de 36 unidades de dinheiro. Quando perde 8, 36 menos 8, 28 unidades,
uma rentabilidade de 140%. Ou seja, se você colocou R$1.000, você tem 140% de R$1.000. Você tem R$1.400 de lucro, rentabilidade. Já numa condição de que você tem uma taxa de acerto de apenas 40%, ou seja, você acerta menos da metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades em 20, 4 trades em 10, 40%. Esses 40% te oferem um lucro de 32 unidades. Só que quando você perde só uma, você perdeu 12, então você tem um saldo de 20. Você também tinha 20 unidades, então você passou a ter uma rentabilidade de 100%. Se você tinha uma conta de R$1.000, você tem mais R$1.000 de lucro. Se você tem a condição mental de segurar um trade 5 vezes o teu risco e tem a mesma taxa de acerto de 40%, você consegue segurar o trade nessa condição, você vai ter a mesma rentabilidade de 140%, acertando menos. Então reparem, a pressão aqui é para que eu acerte 60%. A pressão aqui é para que eu acerte só 40%, mas que eu consiga alvos mais longos, condições mais longas. E aí você pode estar se perguntando assim, mas é difícil pra caramba ter 5-1, 4-1, 3-1. Aí é a tua técnica. Quando eu opero SMC, quando eu opero Wyckoff, eu busco isso. Porque pra mim, o trade tem que estar no mínimo 3-1 e sem parcial. A parcial mata. Mas quer tirar o risco. Risco do quê? Do que você tem medo? Você já colocou 1% do teu patrimônio, de 100 mil, você colocou R$1.000. Dividiu por 20, R$50. Você tá com medo do quê? Perder R$50. Então você não pode estar no trade. Porque tirar o risco, você pode fazer manejo de risco, levar o stop para ponto técnico, mas perceba que quando você faz parcial, você está matando uma boa operação. Porque quando você estopa de mão cheia. Mas quando vai no alvo, você não está mais com a mão cheia. Essa conta nunca vai fechar. Você sempre vai ficar se divertindo no trading, no 0 a 0, ganhando pouquinho, não tendo aquele resultado que você gostaria. É isso que você quer? Conta aí nos comentários. É isso? Ganhar pouquinho? Eu tô no trading para ganhar muito, não é para ganhar pouquinho. E se você tem essa vontade, para de fazer parcial. Não faz sentido fazer parcial. Melhore a tua técnica. Melhore a forma de ler o mercado. Comece a pegar 2 vezes o teu risco. Comece a pegar 3 vezes o risco, 4 vezes o risco, 5 vezes o risco. Para mim, o Wyckoff SMC é matador. Mas para você pode ser outra técnica. E aí, galera, eu construí essa planilha aqui, em que nessa planilha eu trago aqui algumas explicações que podem ser bem legais. Vamos supor que alguém tenha um patrimônio líquido de renda fixa, renda variável. As alocações de investimento dela somam R$400 mil. O que eu falei para vocês no início dessa explanação, dessa reflexão? Pouco dinheiro fazendo muito dinheiro, não é isso? 1%. 1% de 400 mil. R$4.000. O que a gente faz com os R$4.000? A gente divide ele em 20 operações. Ou seja, ela me permite um stop de R$200 por operação. Beleza? Exatamente no raciocínio que eu passei para vocês. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai brincar um pouquinho agora aqui com os ciclos. Como assim vamos brincar com os ciclos? A gente vai fazer uma taxa de acerto, uma meta de 40% de taxa de acerto. Ou seja, nós vamos errar 6 em cada 10 trades. E quando errarmos, vamos perder R$200. Mas, quando acertarmos, nós vamos ter uma relação de risco-retorno de 3-1. Eu vou ganhar 3 vezes esse meu risco de R$200. Então, qual vai ser meu patrimônio líquido ao final de um primeiro ciclo que nós vamos fazer aqui juntos? Então, vamos lá. O primeiro ciclo, ciclo 1, nós teremos R$200 negativos, 40% vai ser 4 em 10, 8 em 20. 4 em 10, 8 em 20 são o número de acertos. Então os 12 primeiros trades, eu vou perder R$200. É óbvio que a gente não perde 200. Vai ser aleatório, mas aqui é só para vocês entenderem a matemática. Então perde 200 quando perde, mas quando ganha R$600. Ou seja, ao final desse ciclo, pessoal, nós teremos uma lucratividade de R$2.400. Qual vai ser o meu patrimônio líquido ao final desse ciclo? 4.000 mais 6.400. Então eu tenho R$6.400 agora na minha conta de trading. Eu vou dividir por 20 os 6.400. O meu stop pode ser de R$320. Então para o ciclo 2, eu vou vir com stops de
R$320. Mas lembre-se, quando eu ganho 3 vezes o meu risco. 3 vezes 320, nós vamos ter lá R$960, com uma taxa de acerto de 40%. Errei 12, vou acertar 8. Isso vai me oferir um lucro de 3.840. Então, no ciclo 2, nós temos 6.400 mais 3.840. Nós passamos a ter um patrimônio de 10.240. E aqui vem um ponto muito importante. Nós podemos, então, ter um stop de R$512. Mas para alguém que quer tirar risco, sabe aquela historinha de fazer parcial? Esquece parcial. Tira o risco de outro jeito. Sabe como? No próximo ciclo, você vai sacar o dinheiro. Sacar o quê? Desses 10.240, saca os 4.000. Tira ele do jogo. Você vai passar a ter 6.240 e você vai poder ter um stop de R$312. Pronto, não tem mais risco. Todo o dinheiro que você tinha no risco, você tirou R$4.000. Volta ele para renda fixa. Trabalha agora só com o dinheiro do mercado, na mesma metodologia. E vem para o ciclo 3. Ó. Perca 312 quando perder, continua com os 40% lá bonitinho, mas quando você ganhar, você vai ganhar 3 vezes isso. R$36.936. Ou seja, ao final desse ciclo, o que você vai ter de lucratividade é de 3.744. Somado a esse carinha aqui, ó, você vem para o ciclo 4, 9.984. Dinheiro do mercado, hein? É do mercado, não esqueçam disso. Divide por 20, você pode tomar um stop de 499. Vem para o próximo ciclo. Pode perder 499 até o 12º trade. Olha que beleza. Só que a partir do momento que você ganha o triplo. Algo em torno de R$1.500. Ou seja, ao final desse processo, desse ciclo, veja, você está mantendo a meta de ganhar, acertar só 40%, mas quando você ganha 3 vezes o que você perde e não faz parcial. O dinheiro é do mercado. Então, nesses 9.984, você vai somar praticamente R$6.000. Ao final desse ciclo, você tem 15.974 só do mercado. Tá bom, continua. Agora você pode estopar com R$798 e vem para o próximo ciclo. Esse ciclo você se dispôs a perder em 20 operações o valor, 798. Só que quando você acerta o triplo. Lembre-se sempre desse detalhe. E funcionando, você sendo disciplinado, mantendo essa condição, tendo paciência, coisa que o varejo não tem, você passou a ter R$9.500 a mais na tua conta. 9.500, 21.000. Pronto. Seu stop passou de ser de 1.098. E você pode voltar e fazer novamente esse ciclo, agora com loss de 1.098, mas o risco de 1.098 é porque você vai ganhar 3 vezes isso, dá perto de 13.300. Ao final desse ciclo, você tem mais R$13.000, 21.964, 22.000 mais 3, dá quase R$35.000. Deu R$35.000 aqui nesse jogo. Ou seja, você começou com R$4.000, que era 1% do teu patrimônio. Ao final de 2 ciclos, você tirou o risco, você tirou o dinheiro do jogo. O dinheiro que era seu, você ganhou de outra forma e passou a trabalhar só o dinheiro do mercado. Tem muitos insights nessa explanação. Primeiro deles, óbvio, não é fácil. Não serão 20 trades que você vai fazer em 2 semanas. A técnica que você detém precisa ser muito boa, você precisa ser proficiente nessa técnica, e eu falo isso para quem já tem uma técnica, para quem já tem aí uma maneira de chegar ao mercado, mas que ainda não é consistente, porque não conseguiu fazer um trading plan consistente. E esse trading plan, se você tiver paciência, você não quebra a tua conta, porque você sabe a tua taxa de acerto, você sabe que vai acertar 40% das vezes, algumas vezes 45%, outras vezes 35%, você vai ficar um ciclo naquilo, você pode fazer mais saques. O meu saque ali foi só um exemplo, para que isso tire do mental o peso, mas com elementos que são axiomáticos, pessoal. Primeiro deles, pouco dinheiro fazendo muito. Segundo deles, a relação risco-retorno precisa ser obedecida sem parcial. E terceira deles, ter paciência. Se você tiver esses 3 elementos a partir de uma técnica forte, vocês têm tudo para dar certo. Esse exemplo, pessoal, foi feito com R$400.000. Mas suponha que você tenha um patrimônio hoje de R$58.000. Você vai colocar 580 no jogo. O teu stop vai ser de 29. Ao final dos 6 ciclos, você está com uma conta que antes era de 580, de 3.134. No próximo ciclo, você já está com uma conta de 5.095, que eu não coloquei aqui. Então vejam,
a desculpa não é pouco dinheiro. Mas, Bertani, se eu não tiver nem 10 mil reais, se você não tiver nem 10 mil reais nessa história, a ponto, né, de construir algo que mude tua vida, você tem que ir para uma mesa proprietária. Não adianta, o mercado é financeiro, gente. Não adianta ficar com essa ilusão de, não, eu tenho 200 reais e vou me tornar milionário. Não vai. Não vai. É a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. É mais fácil jogar na Mega Sena. Você pode ir para uma mesa proprietária com muita técnica, utilizar do capital de terceiro para você conseguir. Agora, se você tem um patrimônio, você já tem um patrimônio alocado, por exemplo, 260 mil reais, você vai entrar no capital com 2.600. Se você perder 1% do seu patrimônio, você não quebra a tua vida. Deu tudo errado, você perdeu 2.600 reais. É chato? Nossa. Putz. Perder 20 reais é chato. 5 reais é chato. Perder 2.600 é muito chato. Mas não quebra a tua conta. Eu vou mudar a forma que eu pergunto. Aonde você consegue construir um empreendimento, onde você consegue montar um business a partir de R$2.600 de forma lícita? O day trade, ele é um empreendimento. Fácil? Não. Muito difícil. Você tem que ter uma técnica muito boa, você tem que ter um mental blindado e saber esse tipo de matemática. Não é fácil. Não é fácil. Mas é muito possível. E tendo esses elementos a seu favor, aonde você consegue construir uma empresa rentável a tal ponto de começar com 2.600, depois de um ciclo, 7 ciclos, não ter mais risco, você já teve o seu payoff, o seu dinheiro retirado do mercado, os 2.600 iniciais, e tá com lucro de 22 mil. Alguns ciclos depois você já tem mais patrimônio nessa empresa de day trade do que você tinha lá na sua renda fixa. Conseguem perceber isso? Conseguem avaliar qual é o poder dessa relação do payoff taxa de acerto? Então, tomem cuidado quando vocês veem por aí alguém que fala assim, eu acerto 90% das vezes, 85%, 95% das vezes. Quer dizer nada. Você pode acertar só 40% das vezes e ser um baita trader. Um baita trader. Então melhore a tua técnica e entenda essa matemática. O trade, pessoal, assim como no tênis, não importa. O que importa não é ganhar todos os pontos, mas é você ter os pontos importantes. No trading, os pontos importantes estão relacionados a ter um payoff alto. Porque pagam por todas as pequenas derrotas. Por mais que você tenha um período ruim, um payoff alto, paga essas pequenas derrotas. E se vocês gostaram dessa planilha, me manda nos comentários e me sigam no meu Instagram, @RenatoBertaniOficial. Me manda um direct que eu mando essa planilha para vocês que vocês possam brincar e quem sabe até melhorar essa planilha aí dentro, porque o que eu fiz foi a partir do meu ponto de vista com os meus alunos. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de me seguir tanto aqui quanto no Instagram e me mande um feedback sobre o que vocês pensaram, o que gostaram ou não, o que gostariam que eu falasse mais sobre trading. Então, percebam que aqui não foi sobre técnica, foi sobre gestão. E se vocês quiserem aprender sobre o Wyckoff, SMC e IST, aqui no meu canal do YouTube e lá no Instagram, estou sempre falando, colocando conteúdos de muito valor. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.